Olá, 15 anos como juíza da primeira vara de família de Petrópolis deram a Andréa Pachá conhecimento das relações humanas. Com uma rotina de 8 audiências por dia, ela acumulou histórias sobre divórcio, pedido de pensão, guarda de filhos, registro civil e investigação de paternidade. Histórias de famílias que se separaram ou foram precocemente desfeitas pela justiça são retratadas no livro A Vida Não É Justa, lançado no final de 2012. Para falar sobre esse assunto, Toda Mulher recebe a deputada Inês Pandeló e Andréa Pachá, juíza do Tribunal de Justiça do Rio, ex-conselheiras do Conselho Nacional de Justiça, responsável pela implantação do Cadastro Nacional de Adoção e Varas de Violência contra a Mulher. Deputada, podemos dizer que esse livro, então, pode ficar na cabeceira de qualquer casal. Pelo jeito é um livro que retrata muito a realidade, né? E que a juíza teve toda a sensibilidade de trazer a público, primeiro no Face, né? Pelo que eu percebi, e depois em livro. Eu acho que você, conhecendo a história de outras pessoas, você pode também fazer uma avaliação da sua própria história, né? Com certeza, porque essa experiência foi uma experiência muito rica. Ao longo desses anos, eu presidi mais de 18 mil audiências. E não havia um dia que eu voltasse para casa sem uma história extremamente densa, intensa, dramática. E o juiz assiste esses conflitos num lugar privilegiado, que é o lugar de quem vê ali na frente exposto o que o ser humano tem de melhor e de pior. A reação das pessoas nesses momentos limite é uma reação muito imprevisível. A gente nunca sabe como as pessoas reagem na hora que o amor acaba. E o que eu percebi ao longo desses anos é que nunca o amor acaba ao mesmo tempo para os dois num relacionamento. E não se tem um diagnóstico da hora do fim do amor, porque se você pergunta para qualquer casal o dia que começou o namoro ou o dia que um se encantou pelo outro, todo mundo tem uma história bonita para contar. Todo mundo lembra a música que tocava, o ambiente que estava, o primeiro beijo. Mas se você pergunta quando que alguém deixou de amar, dificilmente alguém vai lembrar de um fato ou de uma data específica, porque a sensação que se tem é que o cotidiano, ou o desinteresse, ou a diferença de projetos vão acontecendo num processo cotidiano. E a tentativa de empurrar um relacionamento, ou de achar que é uma crise passageira, ou que vai passar, muitas vezes leva a uma deterioração do próprio relacionamento e as pessoas começam a se comportar como se fossem pessoas estranhas uns dos outros. E um sempre ama mais tempo do que o outro. E esse que ama fica com a sensação que pode amar pelos dois. Não tem também aquela história assim, eu vou dar mais um tempo, isso pode ser uma fase. Parece que essa coisa do fim do amor não é assim imediata, num único clique, né? Não é. A gente não está tomando café e assim, 8 horas da manhã eu deixei de amar alguém. Não é assim que acontece. A vida não é plana desse jeito. E um casamento envolve muito mais do que uma paixão, do que um amor, do que uma música, ou o café da manhã na mesa, ou sorriso o tempo todo. O cotidiano é pesado para qualquer pessoa. E quando as pessoas juntas resolvem viver um projeto em comum, porque o casamento depende de um projeto em comum, ou pelo menos dependia há alguns anos. Isso também é uma coisa curiosa no livro, porque eu consegui identificar histórias que retratam as transformações das famílias brasileiras ao longo dessas últimas décadas. Quando o casamento era vertical, autoritário, quando o homem era chefe da família, quando a mulher tinha que morrer casada porque quem era desquitada era apontada na rua. E aí, num segundo momento, a mulher trabalhando e conquistando espaço e buscando igualdade, o que significou isso de ruptura nas relações familiares. E até recentemente, tem uma história no livro que é muito repetida, que são casais que casam porque o casamento é um espetáculo, porque a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser espetacular, que é bacana casar, que tem que contratar um cerimonialista, que tem que ter música, tem que ter vestido, tem que ter bem casado. Então, uma produção quase cinematográfica
sem que se tenha uma reflexão da escolha que se faz, que é uma escolha de viver e caminhar um ao lado do outro, com tudo que tem de prazer, de alegria e de dor desse relacionamento. O que vem depois da festa, né? O que acontece quando acorda. E eu disse para um casal desses, e eu conto uma dessas histórias, 3 meses de casamento, e o casamento não é bem o que a gente esperava. Eu falei, bem, o que vocês esperavam que fosse um casamento? Que tivesse uma fada arrumando a casa, que tivesse um café da manhã lindíssimo em cima da cama, todo mundo de bom humor o tempo todo, porque é isso que nós recebemos o tempo todo, massificadamente pela mídia. Hoje você abre uma revista, todo mundo é feliz, todo mundo é maravilhoso. No Facebook também, todo mundo é rico, bonito, famoso, só tem amigos. Então só se compartilha o que nós temos de felicidade. E a felicidade não é um estado obrigatório ou natural do ser humano. O nome do livro tem muito a ver com esse tipo de sentimento. A nossa vida é uma vida que alterna alegrias com tristezas, perdas e ganhos, e isso tudo faz parte da nossa condição humana. Então nós somos precários, nós somos contraditórios, o nosso relacionamento não é sempre bom ou sempre ruim, e nós temos convivido com muita dificuldade com a limitação causada pela dor ou pela tristeza. Ninguém quer conviver com gente deprimida, ninguém quer conviver com quem é triste. Então, no casamento, se o dia a dia não é uma perfeição, ninguém mais quer ficar casado, porque é como se a felicidade fosse uma obrigação e fosse um direito, e não é. Então, quando os conflitos chegam na vara de família, o que se tem de sensação é que as pessoas querem que o juiz restabeleça a perfeição. Não tem juiz no mundo que faça isso. Eu lamento, assim, e a vida não é justa, é um título forte, principalmente porque é um título escolhido por alguém que trabalha na justiça. A função do Estado nas separações, nas guardas, nas investigações de paternidade, não é restabelecer o amor. Nenhum juiz chega para alguém e fala assim, olha, volta a amar seu marido ou volta a amar sua mulher. Mas tem gente que vai procurar a justiça porque imagina que isso é possível? Eu acho que tem gente, não, tem muita gente. É mesmo? Tem muita gente. Tem muita gente. Eu já tive a oportunidade de julgar processos de separação que uma parte pediu, a mulher pede a separação. E aí chega na audiência, ela fala assim, mas ele precisa assumir que ele é péssimo marido, que ele me traiu. Aí ele fala, mas eu não te traí. Não, mas a culpa é sua porque o casamento acabou. E eu falo, vem cá, para que vocês estão perdendo tempo com isso se vocês resolveram que não vão mais continuar juntos? Porque precisa que o outro reconheça que foi injusto para aplacar a culpa que se sente quando não se consegue manter uma relação para o resto da vida. Porque também é isso que se vende na nossa sociedade. Casamento é até a morte. Se você não morrer casada, você fez alguma coisa errada. Então, a pessoa já parte do princípio, é a mesma coisa que acusar um doente que tem um câncer de ter feito um câncer. Não tem nada mais perverso do que você acusar um doente de ser o causador da própria doença. E no casamento isso tende a se repetir. É como se a pessoa fosse responsável porque as coisas não deram certo. Às vezes não é culpa de ninguém, é só... Ainda hoje é isso? Ainda hoje é isso, ainda hoje é isso. E sobrecarrega mais as mulheres nesse caso? Olha, eu tenho 2 filhos adolescentes e eles dizem para mim que eu sou muito feminista na minha profissão. Isso não é verdade. Se vocês lerem o livro, vocês vão constatar que não é verdade mesmo. Tem momentos que o meu olhar é muito mais para o homem e em outros momentos muito mais para a mulher. Mas é inegável que mesmo mesmo nos relacionamentos mais democráticos que existem, a nossa cultura ainda é uma cultura muito machista, então é muito desigual. Eu costumo ver em audiência, e isso é muito comum também,
Problema de abandono de trabalho pela mulher que vai cuidar dos filhos num determinado momento. Isso é consenso. Olha, vamos combinar que não dá para todo mundo trabalhar e pagar uma babá. Então, você fica em casa. Nunca vi nenhum homem ficar em casa para exercer esse papel, mas é comum que as mulheres fiquem. Quando tem algum problema de limitação por causa de doença, criança tem alguma doença grave ou alguma patologia que impeça de se movimentar, eu, nesses 15 anos, não vi um processo que um homem tenha aberto mão do trabalho para ficar em casa do lado do filho. E muitas vezes não é porque ganha mais do que a mulher, é porque a nossa cultura tem esse desenho muito forte ainda. Então, na hora da separação, tem acontecido, isso eu imaginei que fosse um problema que nós não voltássemos a experimentar. Tem acontecido de mulheres quererem pensão alimentícia com 40, com 50 anos, mulheres que trabalham, que têm independência financeira, mas pelo tempo que abriram mão de trabalhar por um acordo ou por um consenso familiar. Os desenhos são muito diferentes, né? Antigamente, o homem mandava, a mulher obedecia. Hoje, ainda é desigual, mas não com esse desenho de representação de papéis. E cada história é uma história, não tenho como imaginar, cada um que aparecia ali na minha frente, fala assim, olha, por mais que eu saiba onde vai acabar isso, nesse caso tem algum aspecto diferente, é diferente porque nós somos humanamente muito parecidos, mas cada um experimenta o prazer e a dor do seu lugar e do seu espaço. Então é de uma riqueza poder trabalhar com essas contradições e com esses conflitos que eu tenho muita alegria e prazer da profissão que eu escolhi e, de alguma forma, poder contribuir para costurar esses vínculos ou esses laços que podem terminar com uma dor um pouco menor, né? Quem sofre mais, o homem ou a mulher, quando existe uma separação não consensual? Eu acho que aí não tem quadro comparativo de dor, aí é igual. E geralmente é o homem ou a mulher que não quer um acordo? Também não é uma coisa que a gente consiga definir por gênero. Normalmente, quem não quer o acordo é quem ainda ama. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Tá ok. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com Toda Mulher.